Olá, meus queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, hoje, dia 17 de maio, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a Sua palavra para a nossa edificação espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amados, Jesus diz que o outro Consolador viria até nós. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Sim, e a Bíblia diz, conforme palavras do Senhor Jesus, que esse Espírito, o Espírito Santo, habitaria em nós, estaria conosco, presente no nosso viver. O Espírito Santo é Deus presente na nossa vida. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 19, assim está escrito: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente aquilo que Jesus disse, que o Espírito Santo de Deus habitaria em nós. E esse Espírito age em nós. Portanto, é Deus presente na nossa vida. É Deus trabalhando em nosso favor. Ele é o Espírito da verdade, queridos. Por isso precisamos ter muita atenção para não pecarmos contra Deus, entristecendo assim o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pois ele habita em nós. Ele age em nosso favor, ele é o Consolador. Sim, ele consola e conforta o coração daquele que confia em Deus. Pois diz a palavra que aqueles que não confiam em Deus não conhecem a ação do Espírito Santo. Mas aquele que tem uma experiência com Deus sabe da realidade, da presença real do Espírito Santo na sua vida. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Bendito seja o Espírito Santo, o Deus de toda consolação presente na nossa vida. Diz mais ainda o apóstolo Paulo, nessa sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amados, somos consolados pelo Espírito Santo e o Senhor nos dá também a responsabilidade de consolarmos aqueles que estão em angústia, consolarmos com a sua palavra. Bendito seja a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, faz morada na nossa vida. Obrigado porque o Senhor é o nosso Consolador e o Senhor nos dá a oportunidade de ministrarmos essa palavra de consolação a outras pessoas. Louvado e engrandecido
seja o nome do Senhor por nos conceder tão grande bênção, em nome de Jesus. Amém.